não é uma frase nazista no meio da música, tá? É uma frase muito pelo contrário. Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e hoje a gente vai falar de Rammstein. Já que vocês são pessoas interessadas na Alemanha, é muito possível que vocês tenham ficado sabendo, né, que o Rammstein lançou uma nova música depois de 10 anos e com essa música veio um videoclipe que chegou assim estourando, né? Mesmo antes dele ser publicado, o próprio trailer do videoclipe deixou todos escandalizados, né? Então quando saiu o trailer só tinha uma pequena cena, que era justamente uma cena que se passava em um campo de concentração. Aí a mídia em geral, os sites de notícia começaram a se perguntar se eles tinham direito de falar sobre isso, se o Rammstein não ia usar esse momento da história só para criar escândalo, só pra causar, né? Então já começaram a criar um monte de polêmica em cima de um conteúdo que nem existia ainda, né? Era só um trailer, mas óbvio que eles não podiam esperar pra ver, né? Eles precisavam dos cliques, então eles já começaram a criar, né, um monte de polêmicas em cima. Esse clipe do Rammstein, ele é basicamente um clickbait, que no final das contas é basicamente uma obra-prima mostrando toda a história da Alemanha aí, como ela se interliga, como as coisas se repetem e também fazendo, né, uma crítica social bem intensa à Alemanha do passado, do presente e do futuro também. Sim, já que os jornais, a mídia em geral não vai se dar o trabalho de analisar, né, de tentar entender o que aconteceu nesse clipe, a gente vai se propor a fazer esse trabalho, né? Obviamente, a gente gosta muito de história da Alemanha, né? Estando aqui, a gente gosta de viver isso, mas nós não somos historiadores, né? Então a gente só vai falar do que a gente conhece e, claro, do que a gente estudou antes de fazer esse vídeo, né? Que a gente pesquisou um pouco mais sobre alguns assuntos que a gente não tinha conhecimento. E, obviamente, esse clipe do Rammstein é uma peça de arte, né, gente? E a arte, em geral, ela é feita para ser interpretada com os olhinhos de quem está interpretando. Então, tudo que for interpretação artística do clipe aqui nesse vídeo é única e exclusivamente a nossa interpretação, né? Não é a verdade absoluta aqui nesse canal, tá? Inclusive, convidamos você a colocar nos comentários se você tem alguma ideia diferente do que a gente falou, né? Talvez uma outra interpretação que seja muito boa. Coloca ali nos comentários, porque esse clipe é um clipe que vale a pena ser discutido, né? Debatido, conversado, porque ele é realmente muito bom, muito interessante. E caso tu esteja chegando agora aqui no canal, né? Por causa especificamente deste vídeo aqui, já se inscreve aí, a gente fala sobre a Alemanha, sobre vários tópicos diferentes. Hoje que especialmente a gente tá falando aí sobre entretenimento. Então agora a gente vai ver o vídeo junto com vocês, a gente vai começar a debulhar o que tem aí de pontos interessantes no vídeo, só que a gente não vai mostrar nem o vídeo e nem a música por questão de direitos autorais, né? No YouTube não dá pra mostrar conteúdos de terceiros, então a gente vai colocando aí as imagens e você pode assistir junto o clipe em si, numa outra janelinha do lado aí, que daí fica tudo bem certinho. Antes ainda da música de verdade começar no vídeo, a gente tem uma introdução ali com uns sonzinhos meio misteriosos. E nessa introdução a gente já entende mais ou menos o que vai acontecer no clipe, né? Porque tem vários momentos históricos da Alemanha acontecendo ao mesmo tempo ali. E a primeira coisa que a gente já vê então, tá escrito na tela, é que esse vídeo tá começando no ano 16 depois de Cristo. Então tem 2000 anos de história aí dentro desse clipe pra tentar debulhar, como o Rodrigo disse pra vocês. Lá no ano de 16 depois de Cristo, a gente ainda não tinha a Alemanha, né? Isso é uma coisa bem importante, que a gente tinha era as tribos germânicas, né? Então a primeira coisa que a gente vê são os romanos chegando e o que acontece é que vem uma mulher maravilhosa, poderosa e acaba com a raça deles. E essa mulher, no caso, no clipe, é a Germânia e ela vai acompanhar a gente em todos os momentos históricos. Quem é a Germânia, Rodrigo? A Germânia é uma representação artística do que seria o espírito da Alemanha, né? O que é a Alemanha destilada em um personagem. E ela é claramente o personagem principal do clipe, né? Porque ela demonstra o que era o espírito da Alemanha em diferentes eras, né? Como ela se transformou, vai refletindo nas roupas que ela usa, por exemplo. E a personagem da Germânia foi representada pela atriz modelo Ruby Komek, que ela é alemã, ela é berlinense, né? E eles devem ter escolhido de propósito uma atriz de pele negra justamente para causar esse estranhamento, né? De fugir do padrão que a Germânia normalmente tem, que é uma mulher de cabelos loiros e olhos azuis, até porque os alemães, né? Eles não são só isso, eles não são isso quando tu une todos eles. Especialmente quando tu leva em conta, por exemplo, os povos germânicos, né? Que eram esses povos bem variados que moravam apenas numa mesma região e tinham uma língua parecida, mas os costumes e até a etnia era bem diferente um do outro. E ela aparece nesse momento porque foi o momento que os povos germânicos que moravam ali na região decidiram se unir contra os romanos, né? Eles ficaram sabendo do ataque romano e eles conseguiram derrotar os romanos de uma forma muito definitiva, tanto é que os romanos decidiram nunca mais tentar atravessar o Reno. E nesse momento a gente já começa a ver um monte de lasers, né? Umas linhas vermelhas no vídeo, e essas linhas vermelhas, assim como a Germânia, vão acompanhar o tempo todo. Provavelmente essas linhas vermelhas, elas querem representar a malha do tempo, né? A linha do tempo, interligando tudo isso que a gente tá vendo e se repetindo, né? Que eu acho que é uma coisa importante de debater aqui nesse clipe, né? Que a história, ela se repete, ela é cíclica. Então, talvez essa linha esteja querendo ligar todos os fatos que aconteceram na história e todos os fatos que acontecem no clipe. Aí depois tem uma outra coisa que cria toda a temática da história, que é uma temática de retrospectiva, que é a chegada dos astronautas, né? Os astronautas, eles estão voltando para a nave deles. Na nave deles tem um U-Boot, que é um submarino, né? Um submarino que foi utilizado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial.
tal. E dentro dessa nave espacial, pelo jeito, também tem um monte de outras coisas. Tem estátuas de personagens históricos alemães de vários momentos. Então eu creio que isso significa que esses astronautas são pessoas do futuro ou de outro local que estão tentando entender o que é a Alemanha, o que ela representa e por que ela passou. Então por isso que tem tudo isso ao mesmo tempo, assim, em um lugar só. E aí, rapidamente voltamos no tempo para os anos 20, né? E já temos a Germânia ali com aquela roupinha bem clássica dos anos dourados aqui da Alemanha, que tudo era festa. E a gente tem os personagens ali que também são os caras da banda, né? Vivendo ali a República de Weimar, que é esse período histórico lá nos anos 20 aqui na Alemanha. E logo depois dessa cena de República de Weimar, a gente volta no tempo, quando a Alemanha, digamos assim, era o Sacro Império Romano. E por isso que ela tá com essa roupa dourada com a águia no peito, que era o símbolo, né, do Sacro Império Romano. E interessante que tem um momento, logo quando ela tá aparecendo, já dá pra ver um Zeppelin atrás dela. E logo depois corta pro desastre de Heidelberg, que é quando, né, o Zeppelin gigante aí pegou fogo e matou 36 pessoas e meio que acabou com a era dos Zeppelins, né? Então, infelizmente, não tem mais Zeppelins por aí porque eles são super legais, mas depois que aconteceu esse desastre, eles decidiram que, realmente ficar voando por aí numa bola de gás hélio e tal, que pode explodir a qualquer momento, talvez não seja a melhor ideia que a gente já teve. Aí eles acabaram cortando por isso aí. E essa é uma das primeiras justaposições que acontecem no vídeo, né? Que é quando tu coloca dois elementos completamente distintos um em cima do outro. Isso acontece diversas vezes, né? Primeiro agora com o Zeppelin e, né, o Sacro Império Romano, e depois vai acontecer diversas outras vezes. Agora, depois de meia hora de vídeo aqui do Alemanizando, finalmente começou a música lá no clipe do Rammstein e a gente tá vendo cenas ainda da República de Weimar, né? E a gente começa com a letra da música, que é bem importante pra gente entender o clipe, né? Sim. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a letra vai aparecer na tela em alemão e a gente vai explicar em português o que tá dizendo pra não ficar muito longo aqui, a gente cantando em alemão pra vocês e explicando português. Até porque ninguém merece isso. Esse final de semana inteiro, inclusive, a gente ficou aí nas mesas de bar de Berlim com os nossos amigos cantando, até porque essa música é bem fácil de cantar, né? E ela tem um eco que é divertido de ficar cantando. Enfim, vamos lá, sem mais delongas, pra letra da música, né? E a letra da música já começa com tudo, porque a primeira estrofe é super importante pra gente entender bem o que é que eles querem dizer com tudo isso, né? E a primeira coisa que eles falam, então, é: você já chorou... Você já chorou muito, separados, em espírito, unidos no coração. Essa entrada já é muito importante porque ela é o vídeo, ela é o conceito do vídeo, ela é o conceito de que a Alemanha não é uma coisa só. Os alemães não são um povo só, são vários povos, né? Desde 2000 anos atrás eram tribos germânicas, viraram reinos, viraram, né, um império, depois se separaram, né, durante a Guerra Fria, viraram, né, Alemanha Oriental e Ocidental. Então a Alemanha sempre esteve dividida de várias formas, mas sempre acaba se unindo de novo, né? Tem essa coisa no coração, né? Essa irmandade que eles sentem e acabam retornando. E choraram muito aí ao longo dos anos por todas as tretas que eles tiveram internamente, todos os problemas que eles causaram aí na Europa e acabaram sofrendo as consequências, né? Então a Alemanha já chorou muito e hoje estamos aí para chegar no próximo estrofe. Depois a gente pula para uma mistura temporal bem intensa entre a República de Weimar e a DDR, né? Também conhecida como a... República Democrática Alemã. RDA, exato. Muito bem, eles. Que era a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista, né? Separada pela cortina de ferro, né? Ela ficou sob a influência soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Então mostra, na verdade, os políticos dentro de uma sala fechada, né? Tomando as decisões, enquanto que na República de Weimar era aquela coisa, aquela festa louca, aquele povo lá fazendo, né, altas tretas ali naquele bar. Enquanto a gente tá vendo tudo isso, a letra da música é: vivemos juntos há muito tempo. E isso vem super de encontro com tudo que a gente vem comentando até agora, né? Com toda a história da Alemanha. E aí a próxima coisa que eles falam é: seu hálito gelado, o coração em chamas. E vale lembrar, dentro dessa questão do coração em chamas, que quando o Rammstein lançou a música Mein Herz brennt, lá em muitos anos atrás, o tio Lindemann, que é o vocalista do Rammstein, ele falou que isso não era uma coisa positiva, né? Não é uma coisa do tipo coração pegando fogo apaixonado. Então aí a gente já vê o tom dessa música. Logo depois disso é a primeira vez que a gente vê uma Germânia mais moderna, né? Então ela tá com uma roupa bem moderna, ela tá com uma coisa meio cheia de blings, né? Uma coisa meio hip hopper, assim, cheia de, né, de penduricalhos, joias, ouro, muito ouro, e um inshallah. monte de balas. Ela tem aqui essa, né, essa corrente de balas, e nas balas tá escrito Germany, tá escrito Alemanha nas balas. E ela tá com 5 cachorros e ela tá com uma pose que lembra um pouco até a quadriga do Portão de Brandenburgo. Só que não é uma quadriga e tem 5 cachorros, não 4, né? Então não funciona essa interpretação assim literalmente. Porém, eu acredito que essas balas escrito Alemanha representa justamente a Alemanha atual, né? Que é uma das 5 maiores vendedoras de armamentos do mundo. Então aí ela tá gerando, né, tanto dinheiro, tanto poder, vendendo esses armamentos, essas balas, essas armas, inclusive para países que são sabidamente não democráticos ou que violam os direitos humanos, como o
Catar, Arábia Saudita, Egito, né, entre outros. Então, talvez seja uma crítica a respeito disso. E aí, enquanto a Germânia tá lá ostentando as balas dela, a frase dita é: você pode. Logo depois a gente pula pra uma cena com vários monges chegando num castelo, um monastério talvez, cercado de ratos. E por um momento tu vê na cena uma mesa de bar cheia de soldados que a gente acredita que sejam prussianos. Eles estão com essa roupa aí da época napoleônica, né? E os prussianos já eram um reino protestante, então eles estavam desconectados dos monges, daí vira a cena, e os monges, né, que estavam devorando a Germânia. Então uma parte da Alemanha ali estava sendo devorada pela igreja nessa interpretação aí que tá rolando. E aí a letra da música tá falando assim: eu sei, nós somos, você fica. Agora o clipe pega essa ideia, né, dessas pessoas devorando a Alemanha e mostra várias eras de pessoas sendo abusivas com o poder, né, de querendo ganhar vantagem em cima da Alemanha, usando a Alemanha como uma escada para ganho próprio, né, para benefício próprio. Enquanto isso, a gente tá vendo a letra da música que diz assim: Alemanha, meu coração em chamas, eu quero te amar e te amaldiçoar. Alemanha, sua respiração tão fria. E aí vem uma frase que também é super importante para a letra dessa música toda, que é: tão jovem e ainda assim tão velha. E isso vem de encontro totalmente com o que a gente tá falando até agora, né? Se vocês pararem para pensar, a Alemanha que existe hoje, né, que a Alemanha é reunificada depois da Guerra Fria, depois do colapso da União Soviética, tem 30 anos, né? Então, assim, é um país muito jovem, mas que tem uma história aí de mais de 2000 anos. Então, por isso que tem tantas coisas acontecendo nesse clipe e na história do país também, né? E disso a gente vai pra uma prisão. E nessa prisão tá chovendo dinheiro, né? O vocalista, o Till Lindemann, tá sendo carregado por policiais. E tem policiais de diversas eras, né? Com o Till Lindemann tá com um policial que parece ser do início do século XX, durante o Império Alemão. No segundo andar se vê a Polizei, né? Que é a força policial que existe hoje em dia. E tem várias notas caindo. E a gente notou que as notas que estão caindo na frente são bem antigas. Elas são marcos alemães e em cima também aparecem euros. Então tem uma mistura aí de marcos alemães e euros. E eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso. Eu sempre tive essa impressão que quando tá chovendo dinheiro representaria a época da superinflação, que daí a gente estaria na década de 20, que nem aquela outra parte lá das pessoas lutando. Mas eu não tenho certeza. Na minha interpretação seria diferente, porque na hiperinflação não estaria chovendo dinheiro, né? Tava faltando dinheiro. Mas é que a hiperinflação fez o dinheiro, o papel, valer nada, né? É, eu sei. Então eles usavam blocos de dinheiro e tal. Sim, mas talvez o negócio dessa cena seja uma crítica à polícia, que a polícia tá sempre defendendo os interesses de quem tem dinheiro, porque nessa cena a polícia tá cagando as pessoas a pau, tanto nos dias de hoje quanto lá em 1800, né? Então talvez seja essa a crítica, tá chovendo dinheiro na polícia enquanto eles batem nas pessoas. Não sei, não sou eu que tô dizendo isso, hein, pessoal, eu só tô tentando interpretar. A gente tá tentando entender o que tá acontecendo. Enquanto isso, a letra tá dizendo: eu nunca quero te deixar, é possível te amar e querer te odiar. Então, amar e ao mesmo tempo querer odiar tem tudo a ver com essa questão dos alemães não conseguirem muito bem ser patriotas hoje em dia, né? Eles têm essa relação meio complicada com o patriotismo. Provavelmente essa parte da letra tem a ver com isso, né? E daí pulamos direto pra parte, né, que causou o maior número de polêmicas, que é a parte que aparece o campo de concentração. E ao mesmo tempo que a gente vê o campo de concentração e os prisioneiros, tem uns foguetes sendo lançados aos céus. Isso eu acho que cria uma justaposição muito interessante, porque ao mesmo tempo que tem essa busca tecnológica, né, que os nazistas tinham esse foco muito grande, eles perderam a humanidade no processo, né? Eles não apenas perderam a própria humanidade, como eles desumanizaram todos esses prisioneiros e usaram eles, inclusive, como mão de obra escrava, né, para desenvolver essa tecnologia, para construir essa tecnologia. E é isso que eu acho que essa cena demonstra muito bem. E enquanto a gente vê essas cenas, a letra fala o seguinte: arrogante, superior, se assumir, se render, surpreendente, atacar. E aí vem um trecho que faz parte, né, de toda a polêmica da música, que é quando eles falam: Alemanha, Alemanha por cima de tudo, que é uma clara referência à frase que foi tão repetida pelos nazistas que acabou se tornando o slogan deles, né, que era Alemanha, Alemanha acima de tudo. Mas aqui no caso eles falam über allen, não über alles. Tipo, por cima, em cima de todos, né? Exatamente. O alemão é assim mesmo, gente. Um S ou N muda totalmente o conceito da frase, né? Então não é uma frase nazista no meio da música, tá? É uma frase muito pelo contrário. Essa frase foi dita na música depois de uma sequência de verbos e adjetivos que estavam todos começados com uba e todos eles com uma conotação negativa. Isso provavelmente é uma mensagem, né, dizendo que essa Alemanha que fica passando por cima de tudo, né, passando por cima de todos, para o seu ganho próprio só tem a perder, né, porque afinal de contas, sempre que ela tentou fazer isso, ela acabou tendo consequências negativas gigantes. E na verdade a frase original ela surgiu lá no século XIX e ela se popularizou justamente porque ela traduzia um pouco da sensação de patriotismo nessa nova Alemanha que estava surgindo, né, que era a Alemanha do Império. Não é para ser acima de todos os outros, e sim para amar o país, parar um pouco de se preocupar só com os reinos naquela época.
né? Então essa era a ideia dessa frase, só que ela foi totalmente deturpada pelos nazistas que transformaram numa frase de os alemães, né? E o resto, né? Tipo, os alemães seriam muito melhores que os outros povos. Aí a gente continua com a parte polêmica, né? A Germânia tá vestida de capitã da SS e eles estão ali com vários prisioneiros, né? Todos os membros da banda ali, ou parte deles estão para ser pendurados na forca. E cada um deles cometeu um crime, né? O primeiro membro da banda tá com o triângulo rosinha, que significaria, né? Cometeu um crime para os padrões nazistas. Claro, né? Vou descrever os crimes agora, né? O primeiro criminoso, o crime dele é que ele era homossexual. O segundo criminoso, ele era judeu. O terceiro é um prisioneiro político. O quarto é um prisioneiro, muito provavelmente testemunha de Jeová. E nós sabemos disso pelas cores dos triângulos nos uniformes. Qualquer desculpa eles usavam, né, pra matar as pessoas. Porém, a única pessoa que realmente é morta nessa cena é o judeu, que foram justamente as pessoas que mais morreram, né? Tanto é o Holocausto, né? Foi o genocídio do povo judeu aqui, né? Eles mostraram o judeu morrendo porque foram eles, né, que sofreram mais. Eles foram desproporcionalmente, né, mortos nessa época. Aí depois de mostrar brevemente, de novo, a Alemanha mais moderna, né, com as balas e tudo mais, aparece uma coisa nova. Aparece uma cena, então, com o grupo Baden-Meinhof, que era a fração do Exército Vermelho. Eles eram um grupo terrorista que existia na Alemanha e o objetivo deles era, né, instalar o comunismo na Alemanha ocidental também. E que toda a Alemanha se unificasse novamente, só que debaixo de um ideal, né, comunista marxista. E agora a letra da música diz: Alemanha, o seu amor é uma maldição e também uma bênção. Alemanha, o meu amor, eu não posso te dar. Mais uma vez dentro daquela ótica de como eles veem o patriotismo aqui de uma forma não tão positiva, né? Eles têm uma certa dificuldade com o patriotismo depois de tudo que aconteceu aqui por motivos de excesso de nacionalismo, né? A gente chega numa parte muito intensa da música, né, que é do refrão, então eles estão apenas gritando ali Deutschland várias vezes e acontece 1 milhão de coisas por segundo, né? O principal desse momento que acontece agora é que primeiro mostra os monges, né, até os cavaleiros templários indo e colocando fogo numa pessoa. Acredito que significa que, né, que eles estão punindo uma perversão dessa pessoa, né, uma dita perversão sexual que a igreja acredita que essa pessoa tenha. Então eles estão ali punindo uma pessoa pela liberdade individual dela, depois corta para os nazistas imediatamente queimando os livros, né, punindo as pessoas por terem liberdade de expressão ou liberdade de pensar, né, que eles não querem que isso aconteça no caso. Inclusive aparece ali também o monge abraçando o nazista, que, né, estamos aqui juntos trabalhando, né, para punir as liberdades individuais de todo mundo. Só quero acrescentar aqui que a Igreja Católica foi conivente com os nazistas no começo do regime, então talvez seja isso que eles querem passar também, né? Os monges católicos abraçando o oficial nazista, para nos lembrar também desse pequeno detalhe histórico aí. Aí vai ficando tudo mais intenso, a gente tá chegando mais num momento de clímax da música, né? A Germânia, que foi levada pelos astronautas, ela está grávida agora, né? Ela tá com uma roupa meio até de freira, ela tem uma certa pureza emanando dela. Os astronautas estão ali acariciando a barriga dela e ela rapidamente começa a entrar em trabalho de parto, né? Então, para chegar no clímax, a Germânia dá à luz a um cachorro. A gente vê os políticos da DDR, né, da Alemanha comunista, numa sala bebendo bastante, numa sala em ruínas, né, que talvez esteja representando o colapso do governo oriental aqui na Alemanha. E também a gente vê soldados templários indo para a guerra. Tá tudo começando a acontecer de forma muito, muito intensa, né? Até chegar no momento que os judeus conseguem cercar os oficiais nazistas, inclusive a Germânia, né? E todos eles acabam morrendo baleados, né? Os oficiais nazistas e a Germânia são assassinados pelos judeus, acabando assim com o nazismo nesse clipe. Na parte da letra tem bastante repetição novamente, né, que estão repetindo aí a estrofe, mas tem uma frase que é muito importante, que é: o quanto mais você sobe, maior vai ser a queda. Então isso é exatamente direto a isso, né, que eles tentaram ir longe demais, tentaram dominar aí toda a Europa, né, conquistar o mundo e acabaram caindo, né, em literais ruínas, né. A Alemanha não tinha pedra sobre pedra mais depois da Segunda Guerra, por exemplo. Que não é nada mais nada menos do que uma repetição do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial também, que o Kaiser Guilherme lá foi longe demais e eles acabaram aqui na Alemanha passando fome, né, perdendo a guerra e tendo que pagar as reparações depois do Tratado de Versalhes. Então, 2 vezes eles tentaram subir muito alto e caíram muito no fundo do poço. Eu acho muito interessante que corta direto para uma Germânia com uma, né, armadura meio também do Sacro Império Romano, só que ela está muito feliz de estar no campo de batalha. Isso aí deve ser então uma referência a isso, né? Esse caráter bélico que eles tiveram por tanto tempo, né? Então ela está ali satisfeita de ver todo mundo morrendo em volta dela. Exultante. Ela está ali, né, fazendo, que parece que é o que ela gosta de fazer, né? Pelo menos é isso que eles estão demonstrando neste momento dessa cena. Só que ao mesmo tempo que ela tá tão feliz, o que acontece é que todas as outras cenas dos outros momentos estão entrando em um estado de colapso, né? Tá tudo indo de mal a pior, né? Ou tá terminando de desabar o prédio lá dos alemães orientais, os políticos, por exemplo, que estavam só bebendo, não tá fazendo nada, né? Acabou ruindo em cima deles. Tá tudo destruído, tá tudo desabando, né?
enquanto ela tá ali tão feliz na guerra. E aí ela aparece de novo no espaço, né, como um anjo com asas de fogo, talvez seja uma fênix voltando das cinzas, até porque os cachorrinhos que ela acaba dando à luz são cachorros de uma raça que chama Leonberger, e essa raça quase foi extinta tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda, né, por causa das batalhas e de todos os problemas que aconteceram aqui. Então ela, como uma fênix, está trazendo de volta essa raça alemã de cães, vamos dizer assim, então seria talvez o fato de que a Alemanha sempre cai, mas sempre volta como uma fênix, né? Então logo depois que essa cena acontece, que ela deixa esse legado, né, que seria talvez uma representação da Alemanha, do que a Alemanha vai ser para o futuro, aparece o caixão de vidro dela flutuando pelo espaço, com um laser gigante apontando onde é a Alemanha no mapa. Então a Alemanha está lá, e o conceito de Alemanha, né, o espírito da Alemanha está voando pelo espaço, né, não está morto, mas está ali, bem intenso esse momento, até porque, né, como é claro de ver, a estrutura cronológica vai e vem e não tem como a gente ter absoluta certeza do que está acontecendo em qual ordem, né? Mas ao mesmo tempo o clipe começa lá durante o Império Romano e acaba num futuro distante aí, com a Alemanha talvez até, a humanidade talvez tenha acabado, ela tá ali flutuandinho no espaço. Então tem meio que um começo e um fim. Sim. Durante o vídeo, que é um entrelaçar louco de fatos históricos. Até porque eu acho que eles deixaram em aberto, obviamente, o futuro da Alemanha, porque o futuro da Alemanha começa agora, assim, né? Das pessoas que estão aqui agora, o que a juventude alemã vai criar, o que vai ser, né? Os próximos monumentos, né? Porque, obviamente, os astronautas acharam os monumentos do passado, mas o que são os monumentos do presente, né? Daí fica em aberto, né? Porque eles não têm bola de cristal também. E nem temos nós, e esse vídeo aqui, gente, eu não tenho bola de cristal, mas eu já sei que ele ficou bem longo, porque a gente tá gravando aqui faz 8 dias úteis. Eu agradeço quem assistiu até aqui, sei lá se até aqui o povo não perdeu o interesse por ser do Rammstein, mas foi uma aula de história também, de certa forma, né? Então, com essa reflexão muito fantástica sobre o presente, o passado e o futuro da Alemanha, a gente encerra esse vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, voltem sempre e até o próximo vídeo. Tchau!